Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Eduardo. A aula de Química hoje vai ser referente ao vestibular da Unicentro. Esse vestibular da Unicentro de 2020 está sendo organizado pela Consultec. Os vestibulares organizados pela Consultec são vestibulares bastante técnicos, que você tem que ter uma leitura muito atenciosa. Então vamos lá a essa videoaula. Vamos resolver a primeira questão número 1 aqui, e dar uma dica para você, o que você deve fazer. Então, antes de mais nada, leia com bastante atenção a questão. Sempre aqui nessa questão, vem aqui no vestibular da Consultec, sempre, é muito comum mesmo, ter um texto que vai lhe dar a dica de como resolver o problema. Então, leia com bastante atenção. Mais precisamente, nessa questão número 1, tem um texto aqui que conta rapidamente algumas contribuições de John Dalton, e no final das contas ele quer saber qual é a fórmula do óxido de fósforo, pode ser o pentóxido de fósforo, o trióxido de fósforo, que esses dados se referem. Então nós vamos fazer alguns cálculos sugeridos por Dalton, que é a lei das proporções múltiplas, e vamos descobrir qual que vai ser a fórmula da amostra número 1, a fórmula da amostra número 2 e a fórmula da amostra número 3. Quando a gente fala sobre fórmula, igual essa aqui, ó, P2O5 ou P2O3, a gente tem que correr na tabela periódica. E lá na tabela periódica está escrito o seguinte: você vai encontrar isso aqui lá no final da prova do vestibular de Química, e a primeira coisa a fazer é saber o que significa esse número, o que significa esse número. Em geral, aqui é número atômico e também aqui é massa atômica. Então, dê uma olhadinha aqui, ó, nesse esquema aqui que está dizendo que aqui vai ser o número atômico, aqui vai ser a massa atômica, aqui vai ter o nome do elemento químico e aqui o seu símbolo. Passado isso, vocês sabem que ele lá está falando sobre o fósforo e o oxigênio. Então, a gente vai descobrir qual que é a massa atômica do oxigênio. Se olha lá na tabela periódica, você vai saber que é 16. Aí também precisamos saber qual a massa atômica do fósforo. E nesse caso aqui é igual a 31. Aí a gente volta lá no exercício e veja bem o que está escrito aqui, ó. Diz aqui que a amostra 1 tem fórmula molecular P2O5 e que a amostra 2 tem a fórmula P2O3. Então vamos fazer os cálculos para descobrir qual é a fórmula da amostra 1. Lembrando, ó, que esse X aqui sempre se refere ao número de mol do fósforo e esse Y ao número de mol do oxigênio. Dito isso, você tem que transformar esses números aqui para a amostra 1 em número de mol. Para fazer isso, o que a gente faz? A gente pega a massa de fósforo, divide pela massa atômica do fósforo, igual está aqui, a massa é 62 gramas, a massa atômica do fósforo é 31 gramas por mol, também conhecido como massa molar, e a gente chega ao número 0,02. Esse 0,02 virá aqui no lugar do X. Aí faça a mesma coisa para o oxigênio, a massa do oxigênio que é 0,48, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol, vai dar 0,03. Colocando esses números aqui, 0,2 e 0,03, se olha, o menor número entre esses dois vai ser 0,2. Aí você divide o 0,02 por 0,02 e também o 0,03 por 0,02. Fazendo essa divisão, a gente chega a P1, 1,5. Ocorre que quando esse número aqui for quebrado, você vai pensar um número que você vai multiplicar o número 1 e o número 1,5 para dar números inteiros. E esse número foi o número 2 aqui, simbolizado em vermelho. Então, a fórmula da amostra número 1 é P2O3. Aí a gente faz também para a amostra número 2 as mesmas contas. Fazendo para a amostra número 2, vai ficar assim, ó, amostra número 2. Vamos fazer tudo do mesmo jeito, né? Ou seja, a massa de fósforo dividido pela massa molar do fósforo. Fazendo essa conta, esse número eu peguei lá na tabela periódica, vai ficar 0,01 também. Mas a massa do oxigênio, dividido pela massa molar do oxigênio, vai ficar 0,015.
Aí de novo você coloca 0,01, né, com o número na frente do P, do oxigênio 0,015, fazendo aquele mesmo raciocínio, dividindo esses números aqui, ó, pelo menor número entre eles. Vai ficar assim, ó, P1, O 1,5, multiplicando por 2, vai ficar também P2O3. Logo, a amostra número 1 e a amostra número 2 têm a mesma fórmula. Já a amostra número 3, a gente pega e faz o mesmo raciocínio. Só que agora com essas massas fornecidas aqui. Vai ficar 0,005 para o valor de X, 0,0125 para o valor de Y, e colocando na frente do fósforo, na frente do oxigênio, esses valores, dividindo pelo menor entre eles, vai ficar P1O2,5, que multiplicado por 2, para que esses números fiquem inteiros, vai ficar P2O5. Daí a gente chega assim, ó, que a amostra 1 é P2O3, a amostra 2 P2O3 e a amostra 3 P2O5. Veja bem que não é nenhuma dessas duas primeiras proposições aqui, nem a letra A, nem a letra B. Já a letra C, que está aqui, ó, a amostra 2 possui 56% de oxigênio. Vamos ver se isso é verdade. Para fazer esse cálculo, o que a gente faz? A gente tem que pegar e calcular a massa molar do P2O3. Para isso, a gente pega o 2, multiplica por 31, que é a massa molar do fósforo, 3 por 16, que é a massa do oxigênio, chegando a esse valor aqui, 110. Para calcular o teor de oxigênio, a gente pega esse 48, divide por 110 e multiplica por 100. Vai dar 43,6%. Logo, não procede o item C. Já no item D, né, a gente está escrito lá assim, a amostra 1 tem menor percentual de fósforo em relação à amostra 3. Muito bem, então vamos calcular o percentual de fósforo na amostra 1 e também na amostra 3. Na amostra 1, a gente acabou de calcular o percentual de oxigênio. Então, o percentual de fósforo vai ser 100 menos o percentual de oxigênio, ou seja, 100 menos 43,6. Então, vai ficar, na amostra 1, vai ter 56,4% de percentual de fósforo. Já na amostra 6, eu tenho que fazer todos os cálculos. Como assim? Assim, ó. A gente calcula a massa molar do P2O5 através da conta 2 vezes 31 e 5 vezes 16. 16 é a massa do oxigênio, 31 é a massa do fósforo. Aí vai ficar assim, ó, 62 mais 80, que vai dar 142. Qual foi a contribuição do fósforo para esse número 142? Você pega 62, divide por 142 e, para ficar a resposta em percentual, multiplica por 100. Dá 43,6%. Daí a gente conclui que a amostra 1 tem um percentual maior de fósforo que a amostra 3. Portanto, a letra D também não corresponde à resposta correta do exercício. Daí vem a última opção. A proporção entre as massas do oxigênio que se combinam com a massa fixa de fósforo nos óxidos é de 3 para 5. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que fazer o seguinte. Qual a fórmula da amostra 1 e da amostra 2? É P2O3. Nessa amostra P2O3 tem que massa de oxigênio? Tem 48 gramas. Já na fórmula, qual é a fórmula da amostra 3? P2O5. Qual a massa de oxigênio que tem na P2O5? Tem 80 gramas. Por que eu estou fazendo em massa? Porque aqui no exercício ele pede assim, ó, entre as massas, proporção entre as massas. Então aí vamos fazer essa proporção. Qual é a proporção entre 48 e 80? Para fazer essa proporção, eu coloco 48 sobre 80 e vejo um divisor, o máximo divisor comum entre os dois, que vai ser 16. Então, se você pegar 48 e dividir por 16 e 80 e dividir por 16, vai ficar 3 para 5, que é a resposta correta desse exercício. Como vocês notaram, em todos os itens
tivemos que fazer contas. Então esse é o estilo do vestibular organizado pela Consultec. Qual a grande vantagem disso? Que quem tem domínio do assunto resolve rapidinho. No próximo vídeo eu vou postar a resolução da questão número 2. Caso você tenha gostado, dá um like aí no vídeo e uma boa prova a todos.